A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo de número 19 e versículo de número 1, que diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Faça-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se sentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta. Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre as pedras em brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra, irmãos. Aqui nós vemos que Elias, ele estava cansado. Depois, dele ver de uma forma sobrenatural o agir de Deus, depois dele ver o Senhor mandando fogo do céu, consumindo o holocausto, depois dele ver ali, sabe, a glória de Deus manifesta, Deus mostrando que ele estava com Elias. A Bíblia diz que Elias, ele se cansou. Depois daquela grande vitória de Elias contra os profetas de Baal e de Azerá, Elias cansou. E tem momentos que a gente cansa, irmãos, porque o inimigo, ele tenta nos paralisar, ele tenta nos afrontar, ele tenta tirar a gente do foco, e foi isso que Jezabel, ela quis fazer com Elias. Ela jurou Elias de morte, e quando Elias ficou sabendo daquilo, a Bíblia diz que ele temeu pela vida dele, se levantou para salvar a sua vida, e ele foi para o deserto. Aqui você observa que não foi Deus que levou Elias para o deserto, mas foi Elias que foi para o deserto. Tem momentos que nós nos colocamos no deserto porque não aguentamos as pressões dele cai e derrastreando. E pensamos: eu estou no deserto, Deus, o Senhor sabe. Deus está dizendo: você se colocou no deserto porque as pressões estão grandes. Você disse que você não tem mais força para nada. Você está cansado, mas você já viu muito meu agir por você. Você sabe, Elias, que eu sou na tua vida. Elias, lembre que eu mandei descer fogo do céu, Rabacantaraia, e eu mostrei a todos que estavam ali que eu estava contigo. Elias, lembre que eu sou Deus que fiz parar de chover, Rabacantarastu Cantaraia. Por amor de ti não houve nem orvalho nem chuva. Irmãos, Elias precisava lembrar dos feitos de Deus para sair daquela situação. E tem pessoas que estão me ouvindo agora que você entrou em um deserto. Você mesmo com as suas pernas. Você não percebeu, mas você entrou em um deserto. Em um momento de grande dificuldade porque a situação está adversa. E através dessa palavra o Senhor está dizendo: eu não quero você aí. Porque a tua caminhada é grande. Eu tenho coisas grandes para fazer na sua vida. Declare comigo: meu Deus hoje está me visitando porque Ele tem coisas grandes para fazer na minha vida. O meu Deus hoje está me visitando porque Ele tem coisas grandes para fazer na minha vida. O que Jezabel havia dito contra Elias, irmãos, aquilo ali foi como uma espada ao coração de Elias. Elias ficou tão sentido com aquela promessa maligna de Jezabel contra ele, irmãos, que ele não aguentou. A Bíblia diz que Elias pediu para si a morte, porque ele não aguentou a pressão. Tem pessoas que estão vivendo pressões psicológicas, pressões que só você e Deus sabe como é que está aí. Mas eu quero lhe dizer que o Deus que esteve com Elias, Ele está contigo. Versículo de número 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto. É tempo de você sair do deserto.
Deus, Ele não vai deixar você nessa situação em que você está agora. Mas através dessa palavra Ele está dizendo: não é tempo de você ir ao deserto. Você vai ver aqui que o próprio Elias, ele foi. Caminho de um dia ao deserto. E se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: basta. Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Elias estava cansado demais. E tem momentos que nós nos cansamos, que estamos tão exaustos, que nós mesmos nos colocamos em situações que Deus não mandou a gente estar. A gente mesmo começa a dizer: Deus, escolhe outra para pregar, para cantar. Escolhe outro para fazer a tua obra, porque eu não quero. Eu não aguento. E Deus está dizendo: eu estou contigo. As pressões do inimigo não podem paralisar o que Deus tem na sua vida, porque ele vai tentar lhe pressionar de todas as formas. É claro que o que Elias estava fazendo ali dentro de Israel estava surtindo efeito. Deus estava manifestando a glória dele através do profeta Elias, mostrando que havia um Deus em Israel. Você acha mesmo que o inimigo ia ficar satisfeito? Você acha mesmo que Jezabel ia ficar de braços cruzados? Você pensa mesmo que o inimigo vai ficar de braços cruzados enquanto você estiver orando pelo seu filho, pelo seu marido? Enquanto você estiver intercedendo pela sua casa? Enquanto você estiver tentando obedecer? É claro que não, ele vai tentar tirar você do foco. E é por isso que você tem que vigiar para você não se colocar dentro de um deserto. É por isso que você tem que vigiar com as tuas emoções, para você não ficar debaixo de um zimbro pedindo a morte. Elias estava exausto, mas Deus estava com ele. Em nenhum momento, irmãos, Deus desamparou Elias. Eu quero que você entenda isso de uma vez por todas. Deus não vai lhe desamparar. A sua exaustão, o seu cansaço, não vai fazer Deus desistir de você. Não vai fazer Deus abrir mão da sua vida. Deus ainda tinha uma obra como Elias na terra. Irmãos, tem momentos que a gente para e pensa: Deus, por que o Senhor não escuta todas as nossas orações? Por que o Senhor não ouve e não responde tudo aquilo que a gente fala? E Deus está dizendo: eu até ouço, mas não respondo tudo, porque se eu responder tudo, minha filha, vai ter umas coisas aí que você vai me pedir, depois você vai se arrepender. É o que Elias estava pedindo. Elias estava pedindo para si a morte, mas não era o tempo dele ainda. Já pensou se Deus, tudo que a gente pede, Deus escutasse e respondesse? Elias iria morrer. E quem ia ser o profeta que ia ficar no lugar de Elias? Porque Elias aqui não tinha ungido ninguém. Quem ia ungir o rei da Síria? Quem era que ungiu o rei de Israel? Porque tudo isso ainda tinha para Elias fazer na terra. Então nós observamos, irmãos, que Deus ainda tinha um propósito com Elias aqui, nessa terra. Por isso o Senhor não ouviu o pedido de Elias. Mas a Bíblia diz que Deus mandou um anjo com pão e água. Oh, glória! Deus está mandando para você pão e água. Água é vida e pão é sustento. Deus está dizendo: eu estou mandando vida e sustento. Declare comigo: eu recebo de Deus vida e sustento. Eu recebo de Deus vida e sustento. Pessoas que estão me ouvindo neste exato momento, Deus está falando contigo. Eu estou te visitando como eu visitei Elias. Você está me pedindo aí para eu... Deus me leva, eu não aguento mais. Levanta outro, eu não quero mais fazer a obra. Deus está dizendo: é você, Elias, come do pão e bebe da água. Tem sustento e tem vida para você. Elias estava tão exausto que Elias comeu pão, bebeu água e dormiu de novo. Mas Deus não desiste da gente, oh glória. Deus não desistiu de você. Declare comigo: eu tô aqui porque Deus não desistiu de mim. Eu estou aqui porque Deus não desistiu de mim. É bem verdade que estamos de pé porque Deus não desiste de nós. Aleluia, que bom, irmãos. Que bom que Deus não desiste de nós quando estamos exaustos, quando estamos cansados. Deus sabia, irmãos, que Elias, ele tinha um valor e Deus não ia desprezá-lo por aquele momento. Deus não despreza você por estes momentos de fragilidade. O ser humano lhe despreza.
Mas Deus não lhe despreza, não. Deus não abre mão, irmãos, de nós por causa das dificuldades que enfrentamos, porque Deus nos conhece. Deus, ele sabe que a gente cansa. Deus, ele sabe que tem momentos que nós vamos estar exaustos, que nós vamos pensar em parar, que nós vamos pensar em desistir. Tem momentos que não adianta pão e água, porque a gente está tão cansado que a gente come e dorme de novo, e Deus está dizendo, eu conto contigo. Tem um despertar de Deus chegando. A Bíblia nos diz que depois que Elias dorme de novo, ali o anjo veio pela segunda vez e tocou Elias e disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo. É isso que Deus está dizendo para você. Pega esta palavra, minha irmã, sai desse deserto. Pega esta palavra, meu irmão, sai desse deserto. Levanta e vai viver. Vai comer o pão, vai beber a água, vai fazer os desígnios de Deus para a sua vida. Porque Deus tem um propósito para cumprir na tua história. Se você está nesta terra, ainda tenha certeza de uma coisa: é porque Deus tem algo para cumprir na tua vida. É porque Deus tem um propósito na tua história. Porque se Deus não tivesse contigo, se Deus não fosse na tua vida, tu sabe que nem aqui, mas na terra tu tava, Rabaia Cantorai. Aqui eu vejo o cuidado de Deus no cansaço do homem. Aqui eu vejo o cuidado de Deus na fragilidade humana. Porque por mais que Elias fosse homem de Deus, ele cansou. Tem muita gente aí, irmãos, que quer mostrar que é uma coisa que não é, mas não adianta não. Nós somos seres humanos e cansamos. O profeta Elias era um homem de Deus. Deus havia feito muitas coisas por amor de Elias, através de Elias. Mas chegou um momento em que ele cansou. As palavras de Jezabel foram como uma seta na vida de Elias, tentando paralisar a ele. A Bíblia diz que Elias, ele temeu. Ele ficou com medo pela vida dele. E ele tentou se salvar, mas chegou um momento que ele nem queria mais se salvar, ele queria que Deus levasse ele, porque ele estava exausto. O Senhor hoje te encontra na sua exaustão e diz para você, sai desse deserto, porque não fui eu que lhe coloquei. Sai desta posição de conformismo, de eu não quero mais, eu estou conformado, eu não quero mais viver o propósito, eu não quero mais ver o projeto, não quero mais nada. Deixa eu dizer, sai dessa posição, porque não foi eu que te coloquei. Versículo de número 4, ele mesmo, porém, foi ao deserto. Ele mesmo se foi ao deserto, ou seja, ele mesmo que entrou no deserto, ele mesmo que se guiou ao deserto. Tem momentos que somos nós que nos colocamos, não é Deus. E Deus está dizendo, quando eu te coloco é para aprendizado. Mas quando você se coloca, é porque você está querendo enterrar os sonhos. É porque você está querendo enterrar os projetos. É porque você está querendo enterrar o chamado, mas eu não vou deixar. Pessoas que entraram aqui agora estão exaustas, querendo abrir mão de projetos, de propósito, de família, de emprego que Deus lhe entregou, dos sonhos que Deus colocou no seu coração por causa da exaustão, por causa da perseguição, por causa da fúria do inimigo, porque é claro que o inimigo vai se opor contra os projetos de Deus. Você pensa o que ele vai se opor contra ele mesmo? Você pensa o que ele vai se opor contra quem está aí se prostituindo, bebendo, fazendo cada coisa e agradando a ele? Não, irmãos. Ele vai se opor contra os projetos de Deus. Ele vai se opor contra aqueles que estão fazendo a vontade de Deus. Elias era um homem de Deus. Elias estava mostrando que havia Deus em Israel, ou seja, Elias, ele estava mostrando aqui, diante do que ele havia feito, diante dos feitos do Senhor na vida dele, que Deus era mais poderoso do que Baal. Então é claro que o inimigo iria se levantar contra Elias, é claro que Jezabel iria ficar enfurecida. Aí você pensa o quê? Você ora pelo seu filho, que está nas drogas, na bebida ou que está afastado. Você ora pela sua filha que está afastada, que está aí nas festas. Você ora pelo seu esposo que está aí, muitas vezes adulterando, fazendo as coisas que desagradam a Deus. Você acha que o inimigo não vai se levantar contra você? Você acha que o inimigo não vai querer guerrear contra a sua vida? Você acha que ele não vai querer lhe paralisar para você entrar em um deserto, deitar debaixo de um zimbro e pedir a morte? É claro que sim. E é por isso que Deus está lhe visitando, dizendo para você, eu não dei ordem para você entrar no deserto. Come do pão, bebe da água e sai desse zimbro. Sai deste lugar de comodismo. Sai deste lugar de conformismo. E em nome de Jesus vai guerrear. Deus ainda tinha uma obra para cumprir na vida de Elias. Por isso Elias estava na terra. Declare comigo, eu estou nessa terra porque Deus ainda tem uma obra para cumprir na minha vida. Eu ainda estou nessa terra porque Deus tem uma obra ainda para cumprir na minha vida.
Deus ainda tem uma obra aí. E é por isso que você ainda está aqui. É por isso que Deus não ouviu algumas orações suas, não respondeu, né? Porque, pelo amor de Deus, né? Tem coisas que a gente pede que depois de Deus me perdoa, porque eu pedi aquilo. É por isso aqui, ó, que Deus não ouve tudo que a gente pede. Que Deus não responde tudo aquilo que a gente clama. Por quê? Porque tem coisas que a gente pede no calor do momento, no desespero. E Deus está dizendo, eu sei o que é melhor para a sua vida. Deus tinha pão e Deus tinha água. E Deus tinha uma longa caminhada para Elias. E Deus está dizendo, come do pão, bebe da água, sai do deserto. Sai deste lugar, sai dessa zona de conforto. Sai deste lugar onde você quer se esconder para não ir guerrear pelo que é seu. Se levante e vá cumprir a sua missão. Deus tinha uma missão para Elias e não era para ele ficar escondido temendo a Jezabel porque ela não tocaria nele. Eu quero lhe dizer que aquilo que você está temendo não vai lhe tocar. Deus está contigo, Deus que guardou Elias está com você. Declare comigo, Deus não vai deixar nada me tocar, Ele vai me guardar como guardou Elias. Deus não vai deixar nada me tocar, Ele vai me guardar como Ele guardou Elias. Jezabel até ameaçou, mas Jezabel não conseguiu tocar no profeta. E Deus está dizendo, o inimigo até pode estar lhe ameaçando, mas eu, o Senhor, estou lhe guardando e não vou deixar ele te tocar. É tempo de sair do deserto, amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, meu Senhor, por esta palavra. Deus, obrigada. Obrigada, Senhor, por estar conosco. Obrigada, Pai, por nos mostrar, meu Senhor, que foi o Senhor quem nos escolheu. Oh, Pai, foi o Senhor quem esteve com Elias e de cantarasto e andoraia cantarasto. Foi o Senhor quem não deixou ele desistir. E eu creio, Pai, que através dessa palavra, o Senhor está, meu Deus amado, nos dando uma injeção de ânimo, nos erguendo, meu Deus amado, que o teu povo precisa ser erguido, o teu povo precisa ser levantado, Pai. Tem muitos e muitas aqui que precisam parar de temer, Pai, as afrontas do inimigo e precisam se levantar para ver os teus projetos. Grande era a obra que o Senhor ainda tinha com Elias na terra. O Senhor ainda tinha missões para ele cumprir. O Senhor está dizendo para pessoas aqui, eu ainda tenho propósitos para cumprir na tua vida. Eu ainda tenho desígnios para fazer acontecer na tua história. Em nome de Jesus, se levante, libiando, cantorasturiando. Se coloque de pé, porque Deus é na tua vida. O Deus que esteve com Elias está contigo. E assim como ele não deixou Jezabel tocar em Elias, ele não vai deixar o inimigo que está furioso contra ti te tocar. É tempo de sair do deserto. É tempo de viver os propósitos de Deus. É tempo de deixar Deus te guiar, porque Ele é na tua vida e Ele se importa com você. Ele está dizendo, Rich decanta, eu não abro mão da tua vida. Deus, obrigada. Obrigada pelo fortalecimento que o Senhor está dando para pessoas através dessa palavra. Porque pessoas estão saindo do deserto. Pessoas estão saindo de situações difíceis aqui, meu Pai. Porque estão sabendo, tendo a certeza e a convicção de que o Senhor está falando com elas hoje. Que o Senhor está tocando a elas, Pai amado, para que elas saiam do deserto. Pai, eu te peço que o Senhor tome aqueles que estão enfermos, meu Senhor. Que o Senhor possa curar agora os órgãos internos, externos, o sangue, os nervos, os ossos, os tendões, a coluna, meu Deus amado. Que o Senhor possa curar, meu Pai amado, onde houver inflamação, infecção, onde houver, meu Deus amado, enfermidade, onde essa oração chegar agora. Que o Senhor possa, meu Deus amado, trazer a cura. Visita a UTI, visita o hospital, visita, meu Deus amado, esta pessoa agora que está sofrendo com uma enfermidade, ou pessoas que têm enfermidade dentro do corpo dela que elas nem sabem, que o Senhor possa agora trazer cura. Coloca a mão agora no teu coração ou na enfermidade que Deus agora vai te curar. Deus, eu creio, meu Pai, que Tu és o médico dos médicos. Eu creio que o Senhor é Jeová Rafá. Eu creio que o Senhor é Deus que cura, meu Deus amado, cura o físico, o emocional, o espiritual. Eu creio que o Senhor é Deus que determina a cura por completo. E eu creio, meu Pai amado, que em nome de Jesus está havendo cura neste momento e que será por completo que o Senhor fará. Pai, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor tome aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando a novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Senhor. Eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor tome cada pedido de oração, meu Pai.
Pai. Aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, meu Senhor, e que o teu nome seja glorificado. Pai, eu te peço, se alguém porventura precisa de uma porta de emprego aberta, que o Senhor possa, meu Deus, visitar agora. Meu Deus amado, e fazer com que essa porta venha se abrir, que o teu nome seja glorificado, desfaz todo o mal, meu Pai, toda seta, toda retaliação, todo dado inflamado, toda obra contrária. Senhor, visita pessoas aqui como o Senhor visitou Elias, Pai. Que elas saiam deste deserto, porque grandes coisas o Senhor tem para cumprir na vida delas. Meu Pai, fortalece cada uma delas, como o Senhor fortaleceu a Elias. É em nome de Jesus que eu te peço, meu Deus, e te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. O Deus que estava com Elias é o Deus que está contigo. E Ele está dizendo, eu não abro mão de você. Eu não abro mão dos propósitos que eu tenho na sua vida. E por isso hoje eu estou te fortalecendo, Elias. Que bom, né, irmãos? Que Deus não abre mão das nossas vidas quando estamos exaustos, quando estamos cansados. Deus está conosco da mesma forma que Ele esteve com Elias. Ele não te deixa, não te desampara. Ele está te fortalecendo para o cumprimento das promessas dEle na sua vida. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.